transformação, onde a economia verde não é mais uma tendência, mas uma necessidade urgente. E no centro dessa revolução está você, trabalhador e trabalhadora. A economia verde é o que gera crescimento e riqueza, mas de forma sustentável, preservando o meio ambiente. A transição para um futuro sustentável é a responsabilidade de todos, mas é o trabalhador que a torna realidade. Seja você um empreendedor, um técnico, um operário ou um prestador de serviço, sua atitude faz toda a diferença. Eu sou Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro-UNIF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. O futuro não é cinza, ele é verde, e o caminho para ele passa pelas mãos de cada trabalhador e trabalhadora. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro-NF. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Oito horas em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar este programa, daqui a pouco vai estar em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Tem um aplicativo também da Folha que você pode baixar, é levinho, lá você curte, compartilha, segue, manda mensagem, interage com a gente, tem sempre promoção, enfim. Aproveite e curte aí a nossa página oficial também no Instagram, no Face, onde você achar aí a Folha FM. São 8 horas e 1 minuto, voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje com o Cristiano Abreu Barbosa na bancada, não está... Aloysio, você sentiu, como é que cansaço físico, segundo ele, de tanto levantar troféu que o Flamengo ganhou. Se bem que, poxa, se tu ganhar o Flamengo foi campeão da Libertadores no sábado, na quarta campeão do Campeonato Brasileiro. Não é para qualquer um realmente não. Então tem que aproveitar essa fase aí. Mas vamos lá. E ele estava ontem, pelo amor de Deus, eu não quero que ganhe do Cruz Azul. É duro, Cristiano. Você não sabe como é que é essa, porque você... que o PSG, eu falei, a última vez que eu vi vocês antecipando o jogo, Real Madrid pode esperar a sua hora chegar, nem lá vocês chegaram. Então, baixa a bola aí, tem Cruz Azul, tem mais outro jogo depois do Cruz Azul, até chegar ao PSG. Então, calma. Tem o Pyramid. O Pyramid do Egito, do nosso glorioso. Do Cairo lá, do nosso tenista aí, Maia, que foi vice-campeão lá, né, no Cairo. Tutankhamon, vem o pessoal todo aí reforçar lá. Mas, cara, aí nós lembramos aqui, onde ele ficou com esse negócio de pode esperar, a sua hora vai chegar, Real Madrid. Eu falei, ele mesmo falou. O Real Madrid mandou só Marcelo pro Fluminense, meteu 4 na gente. É verdade. Naquela decisão. O Vampeta que fez a brincadeira muito engraçada disso. Foi. Vampeta é campeão. Que vai aí, vamos lá, vamos pro tênis.
Assim, voltar pro tênis, que é melhor que futebol. Nesse momento, para nós tricolores, sim. Aliás, Kirmaí é tricolor também, lá de São Paulo. O Kirmaí, para quem está nos acompanhando agora pelo rádio, não está aqui acompanhando pelas redes sociais, lá o nosso abraço sempre ao Almir Bárbara, essa família que a gente tem, eu particularmente tenho um carinho muito grande, né? Altamizinho Bárbara, com quem eu sempre tive muito contato, seu Altamir, né, que era o contato mais jornalístico que a gente fazia, da época dele vereador também, secretário em Campos, mas o Almir assim, figura extraordinária, a família ali é tudo sensacional. Que a gente... O Almir é o sinônimo do tênis em Campos. Também. Falar de tênis em Campos é o Almir Bárbara. Tem que tomar benção. Maior referência, maior expoente. Eu tive aula com o Almir, tá? Você chegou a jogar tênis também? Tentei, né, Nogueira? Mas... você mas não. Devia Tentei, mas vi que não era minha praia, não. Devia dar as frigideiradas também, né? Olha, eu não tenho nem brinco perto de Kirmaí com isso. Deus me livre. Não deu pra mim, não. Bom, mas... Pô, faço ideia. Ali no voleio? No voleio, que hoje já não existe mais, né? Até demoliram, vai ser futuramente vai ser um prédio ali, né? Mas eu tive aula no voleio. Rapaz, você sabe... Mas nós temos várias boas aqui, né, Nogueira? Tem o tênis clube de Campos. Sim. Tem o Saldanha, né? Sim. A nova estação ali. Mas acho que as melhores quatro são tênis clube e Saldanha, né? Aqui, você sabe que eu realmente não era para ser tenista mesmo, porque os dois lugares que eu jogava, que eu brincava muito, acabaram. O voleio e a outra é Projex. A Academia Projex tinha uma quadra de sete, lembra? Cidinho. Você é o enterra a quadra, Nogueira. Não foi não, mas pode deixar, pode ficar tranquilo. Bom, vamos voltar então a conversar com o Carlos Alberto Kirmaí, ex-jogador de tênis profissional, campeão. Foram 16 anos só de Copa Davis, né? Então tem aí uma bagagem gigante. É outro também que tem cansaço físico de tanto levantar medalha e troféu. Hoje é técnico, palestrante, diretor do Centro de Treinamento Kirmaí em Serra Negra, São Paulo, e está em Campos para uma clínica que vai acontecer de hoje até domingo no Saldanha. Mas antes da gente falar da clínica, Kirmaí, a gente tem assim no Brasil, da minha época, e do Cristiano também, a gente tem a idade, né, contemporânea aqui, eu me lembro do vôlei. Poxa, sensação da década de 90, o Bernard, né, com Jornada nas Estrelas, aquele saque. Década de 80. Década de 80. Depois veio Bernardinho. Década de 80. Também não precisa, Cristiano, ficar falando que o senhor está tão velho assim, né? Mas vamos lá. Quem que via um jogo pela televisão? Porque a influência da televisão ela era muito forte naquela época. Quem que assistia um jogo daquele na televisão, que via o Bernard dar um saque daquele Jornada nas Estrelas, que não saía à rua logo depois para brincar e tentar fazer a mesma coisa? E isso ainda é muito parecido. Nós temos hoje, por exemplo, tem outros exemplos, mas eu vou citar a Fadinha no skate. Quem vê essa menina hoje aí, domingo, por exemplo, numa competição como a gente viu recentemente, e ela fazendo ali uma série de manobras espetaculares, porque essa criançada vê aquilo na hora e vai, né, como tudo está mais fácil, buscar ali talvez um acesso para fazer a mesma coisa, tentar fazer a mesma coisa. Agora, o que eu quero entender é, assim, nesse baixos e altos do tênis brasileiro, a gente tem uns altos fantásticos, como você, o Coque, tantos outros que o Cristiano já citou aqui, mas mais recente, o Fininho, né, o Beligene e o Guga, que também é um popular demais, né, Gustavo Kirten, quem que não acompanhou também o Gustavo Kirten. Aí a gente vai alto demais, mas depois dá uma apagada e baixa. Por que a gente não mantém um nível aí nesse processo de tênis brasileiro profissional? Não é só no Brasil. Tem países que não conseguem manter, porque esses jogadores eles não saem, eles não vêm de um programa que produz jogadores o tempo todo. O Brasil nunca foi um produtor de
constante de jogadores. Apareceu um, depois apareceu outro. Tem sempre um ou outro. Nós sempre tivemos um jogador entre os 100, às vezes 2, raras vezes 3, homens, mulheres menos ainda. Agora, a Bia, ela apareceu no tênis feminino depois de muitos anos, sem termos uma jogadora entre as 100 melhores. A Teliana tinha sido a última, depois outras jogadoras, mas a Bia foi uma história de sucesso tremenda. Ela chegou a 10 do mundo. Então isso é realmente um esforço gigante e um mérito pelo trabalho dela, uma menina que trabalha bem, com muita seriedade desde criança. Então tem todos os méritos de ter chegado onde chegou, e está muito bem. E o tênis masculino também teve, né, que você mencionou, o Meligeni, não mencionou o Jaime Uncins, o Luiz Matar, vários outros que passaram ali e também marcaram a sua época. Então é um esporte difícil. Poucos países têm essa constância da Argentina ou da Espanha, dos Estados Unidos, né? Vocês vão lembrar, a Suécia teve uma geração pós-Borg durante uns 8, 10 anos. Pô, tinham 6, 7 suecos ali no ranking, jogando, ganhando Copa Davis também, e hoje não tem ninguém. Não tem nenhum sueco para salvar a vida deles ali. E aí você vai, Portugal, raros jogadores, Itália passando por uma fase maravilhosa agora, então, a Alemanha ali, né, Inglaterra ali, França também, boa, né, produtora de bons jogadores, tem um programa sério e oficial, muito rico, né? Eles têm os países que têm como sede os Grand Slam, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Austrália, eles conseguem umas verbas fantásticas para o desenvolvimento de jogadores. Então eles têm ótimos técnicos, e mesmo com ótimos técnicos e ótimos programas, é muito difícil colocar jogadores lá, né? Você vê a Austrália, tem o De Minaur, que ele está ali, mas ele é meio frágil, ele não é um bom jogador, mas pô, ele é trabalhado, ele é um guerreiro desgraçado que luta a cada ponto, mas eles não estão com uma armada ali por trás dele, né? Pô, é um país que tem um Grand Slam e que tem certamente 100 milhões de dólares para o desenvolvimento. Você pega o Brasil não tem 3, 4 milhões de dólares por ano como um valor para fazer tudo, né? Fazer seniors, juvenil, infantil, classes abertas, interclubes, tudo que tem que ser feito. Então, a diferença o poder de investimento, de ter um programa para técnicos, ter bons técnicos, conservar bons técnicos no país, porque bons técnicos eles são requisitados no mundo inteiro por jogadores individuais e por federações. Então é um mercado complicado, e o Brasil não é diferente. Só para ser justo, Cristiano, antes de você chegar com sua pergunta, o Luiz Matar, Jaime Oncins, tal de Carlos Kirmaí, não sei se você conhece, Marcos Rosevar, Flávio Sareta, nós não falamos dele aqui também. Sareta, poxa, muito bom também. André Sá. Isso, André Sá. O Thomas Bellucci e o Thomas Koch. Koch também. Thomas Bellucci, Ricardo Melo. Sim. Sempre tivemos, esses todos aí foram 50 do mundo, a 100, né? Nós tivemos sempre tivemos um grupo de jogadores ali entre 100 melhores, mas nunca tivemos assim 5, 6 no mesmo momento, né? Que poderia ter feito uma grande diferença, inclusive nos encontros de Copa Davis, e o feminino menos.
Kimaê, a gente já está no tênis brasileiro, mas tinha uma pergunta que eu queria ter feito no bloco passado, acabei me passando aqui, esqueci. Só para fechar da sua carreira, depois a gente volta para o João Fonseca. Eu pesquisando sobre você, eu lembrava alguma coisa, mas já tem muitos anos, eu era adolescente na época. Mas você derrotou nomes, né, do tênis mundial como Ivan Lendl, Ilie Nastase, John McEnroe. Então você teve grande vitória contra grandes tenistas, que todos eles foram líderes do ranking mundial em algum momento da carreira. Ivan Lendl há muitos anos, John McEnroe também, né? Qual foi a sua vitória, assim, sobre um grande nome mais marcante para você? A vitória mais importante que eu tive em termos de adversário foi o McEnroe. Ele era ele tinha se tornado número 1 do mundo a cada semana. E eu ganhei dele em Nova York, num torneio chamado Torneio dos Campeões. E na primeira rodada, ele chegou lá meio desatento e eu mordi o pé dele. Que bacana. John McEnroe, que é americano, né? Ele é americano. Mas é alemão de nascimento, né? Pouca gente sabe disso. Exatamente. Ele nasceu na Alemanha, foi para os Estados Unidos. Como tem muito, o próprio Ivan Lendl era tcheco, né? Depois se naturalizou americano. A Martina Navratilova, se não me engano, era tcheca, se naturalizou americano. Então, os Estados Unidos também angaria muito tenista que nem nasceu lá, né? Quem? Os Estados Unidos angaria muito tenista para ter resultado pelo país, mas que não nasceu lá, né? Que depois se naturaliza e tal, né? Eu acho que só esses dois, viu? Eu não lembro de outros, não. Martina e o Ivan Lendl. Não lembro de outros, mas eles vieram de um momento muito complicado para os atletas na Tchecoslováquia, né? Nos países da Cortina de Ferro. Da Cortina de Ferro, né? Aí voltando... vai, Nogueira. Não, eu queria chegar a Campos também, porque aí a gente conversava até em off agora, antes de começar o programa, que assim, Campos tem tradição, por exemplo, em várias áreas. Na cultura somos campeões aí, né, com grandes nomes e tal, mas no futebol tem uns caras aí que talvez você se lembre, Kimaí, um tal de Didi, Folha Seca, um tal de Amarildo. Tem uns caras aí que saíram daqui, sem falar os mais recentes, enfim. Mas no tênis, o que é a dificuldade, por exemplo, porque Campos é uma cidade muito potente, muito grande, assim, em termos de não só extensão territorial, populacional e tal, mas nessa questão de celeiro, de formação de craques em várias áreas, como eu disse. Mas no tênis, o que você acha que é a dificuldade para a gente aqui? Nós falamos logo no comecinho do programa. É a distância de mais eventos, de mais torneio, de mais competição, de mais intercâmbio de jogadores. E eu estava conversando com o Almir ontem, né, as possibilidades, aonde jogar, porque também está meio limitado, né? Você tem o Saldanha, você tem o Tênis Clube, você tem poucas quadras. Uma confederação não vai construir quadra aqui, muito menos uma federação. Então, teria que ser um grupo de empresários que se encanta, que acredita que está com dinheiro sobrando para ter uma área, construir um centro, né, bancar um centro por um tempo sem visar lucro, né, que é óbvio que é complicado, mas acreditando que o tênis é um esporte que educa, que tem uma série de componentes importantes para a educação, etc., e para uma posição como uma cidade de tênis. Então, falta um lugar grande, um lugar onde as famílias possam deixar os filhos, porque é ali que começa tudo. Depois os adultos também acabam se encantando, porque tem uma tribo de adultos que ama tênis por uma série de motivos, que se reúnem para jogar tênis, como nos clubes que tem aqui. Mas eu acho que falta quadra, falta incentivo, faltam mais eventos, né? Então, isso não virá de uma federação,
os clubes têm limitação, tem poucas quadras, então o associado ele quer jogar ao invés de ter um programa específico para criança. Então e não é o problema de campos, é o problema da maior parte de cidades que tem pelo Brasil que tem um pouquinho de tênis e poderia ser muito maior no tênis, mas não é porque tem essas dificuldades. E assim são as dificuldades do tênis, do esporte. E qual cidade no Brasil seria um exemplo nesse sentido? São Paulo, capital? Sul do país tem alguma coisa? Quais cidades que mais avançaram nesse ponto? Olha, o tênis avançou muito, vem avançando muito no estado de Minas, em Brasília, pelas características da cidade, muitos clubes, muitas quadras, então também muito tênis. O Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de tenistas, né? Tradicionalmente, culturalmente, o tênis é muito jogado, os clubes têm muitas quadras. O interior de São Paulo tem cidades que se destacam. Ribeirão Preto sempre foi uma cidade que teve muito tênis. Uberlândia, em Minas, tem clubes gigantescos, muitas quadras, recebem muitos torneios. O Brasil tem bastante clube, né? O tênis ele é muito jogado dentro de clubes, mas o clube ele limita também, né? Você tem que ser sócio, tem os custos de se associar, etc. E acaba virando um esporte mais para o lado exclusivo, né? Do que popular. O tênis tem essa marca, né, de ser um esporte de elite, talvez por todas essas barreiras de entrada, né? Tem que ter o equipamento, tem que ter poder aquisitivo para estar num clube, né? Então ele elimina uma série de possibilidades, mas eu diria que pelas características do Brasil, como o esporte oferecido popularmente é futebol, né? Futebol, nós estamos falando de futebol lá, eu lembro que em frente de casa, o portão da minha casa era um gol e a gente jogava com bola de meia. Zero barreira de entrada, né? Você chega lá e chega bola lá. De meia, latinha, o que tivesse para chutar, a gente chutava, pô. Então, e de bico e descalço. Entendeu? Então, agora com o tênis é um pouco mais complicado. E, na verdade, o custo não acaba sendo, por exemplo, uma raquete de segunda mão não é cara. Você paga, às vezes você ganha, você paga R$200 uma raquete, que vai depender de quanto você joga, e você vai jogar 10 anos com a raquete. O que acaba sendo caro é o tênis. O tênis gasta mais. E o tênis hoje não é barato, né? O tênis bom, o tênis é caro. Dá para jogar descalço? Dá para jogar de havaiana? Não dá, né? Não dá para jogar descalço. Então, ele quer dizer, e não é aqui, em nenhum lugar do mundo. Um tênis médio, assim, de treino, para treinar, é mais ou menos que faixa, assim? Você encontra de R$300 a R$1.200. É tipo tênis de corrida, né, Nogueira? Nessa faixa aí. Como tem aquele meme, 1.200 eu não dou não, mas 12 de 100 aí fica muito barato. Que é uma possibilidade aqui no Brasil, né? Nada é impossível, depende de quantas vezes você vai pagar. O que mais? São 8h22, a gente vai caminhando para o final, mas a gente tem que deixar um tempo legal aqui para a gente falar dessa clínica, porque, poxa, eu imagino, com todas essas dificuldades, a gente faz aqui meio que um raio-x dessa situação do tênis no Brasil, em campos, e todas essas dificuldades, não só pela concorrência também do salário. O molecada vê um Vini Júnior lá, ganhando barbaridade e, jogando futebol, olha que alegria. Já pensou se eu recebo para jogar bola? Olha que maravilha. Assim, vagamente falando. Com a blogueira ali, Virgínia Fonseca. Não vou nem falar dessas tretas aí, mas quer dizer, então assim, cara,
Eu queria muito, porque comparando isso tudo, essa facilidade e essa vida luxuosa que o futebol oferece como concorrência ao tênis, eu fico imaginando o esforço do Almir Bárbara em trazer você para cá, reunir essa garotada, pais, jogadores de tênis, numa clínica, né, Cristiano? É um evento que... E lembrando também do Almir Bárbara, que é sinônimo de tênis em campos, Almir Bárbara, e do André Busquet, né, que é o proprietário do track and field, é um amante do esporte, é flamenguista também, inchado, está feliz aí com o Flamengo também, ele é proprietário da track, é um médico, né, o André Busquet é um médico, ortopedista, um dos melhores aqui da cidade, se não o melhor, um dos melhores, já tratou meu joelho algumas vezes, dou trabalho para ele. E a André Busquet, ele atende ali no plantão do Oasis. Chega a atender ali? Ele atende no Beda, né? No Beda. O irmão Marcos Busquet. E eles também são proprietários da clínica ali na Gil de Góis. Já dei trabalho a ele ali no Beda, lá, chegando lá com as pernas. Com as pernas ruins, tanto correr também, a gente é metido aqui a corredor, o Kirmaí. Então, você chega lá com as pernas meio. Já tudo. Fica Santa Helena. Então, Santa Helena. E ele investe sempre no esporte. Ele foi durante muitos anos médico do Americano, né? O Americano Clube de Futebol aqui de Campos, não, é o mais conhecido, que desculpa o pessoal do Goitacás aí, mas sou americano. E o cara que é médico de um clube de futebol, né, ele se doa ali, porque, né, toma um tempo danado, é uma paixão também, né? Do que mais provavelmente ganhar a projeção de dinheiro. Então, a Busquet também está nesse esforço aí, que o evento da clínica, se não me engano, é Track and Field Experience, não é isso? E olha aqui, Track and Field, essa é a camiseta comemorativa aqui da clínica, uma camiseta espetacular, essa é de professor, e tem a dos alunos, um azul, uma camiseta linda, e quem não conseguiu vaga, vai lá conhecer, vai lá dar uma olhadinha, passa lá para a gente conversar um pouquinho, a clínica vai estar rolando, começa hoje às 3 horas da tarde, amanhã das 8 ao 12h30, das 3 até às 7h30 da noite, e domingo. Então são 4 blocos de orientações, bem legal, bem dinâmico, em grupo, com a equipe também de técnicos aqui do Almir, com o Almir, né? O Almir deu aula para todo mundo que jogou tênis aqui em Campos, passou pelo Almir. O Almir é uma referência do tênis aqui, um grande amigo há tantos anos. Eu aproveito aqui para agradecer de novo ao André pela iniciativa, o Almir por lembrar de mim mais uma vez, de vir aqui, é sempre um prazer estar aqui e alguns estão repetindo, então a gente vai estar se vendo novamente, né, das outras vezes que eu vim. Triste. A última vez foi 2019? Foi. E eu tenho vindo aqui nas últimas vezes, as últimas 3 vezes, 4 vezes o Christian, que é meu sobrinho que trabalha comigo desde sempre, e amanhã à noite vai ter um som. E o Christian, ele é maestro, eu também toco, então nós vamos tocar um pouquinho de rock and roll no sábado à noite. Vai ser divertido. Lá no Saldanha mesmo? Não. Vai ser na academia. Agora. Nova Estação Lounge? Academia Nova Estação Lounge. Na estação. Ah, legal. E quem está na clínica naturalmente tem acesso lá sem nenhum problema. Tem a obrigação de ir. É a melhor parte. A melhor parte da clínica é o pós-treino, né? É a resenha. Exatamente. E resenha com música e com rock ainda, aí pronto. Mas no estilo o quê? No estilo. Já vou logo pegar lá em cima, que é o que eu mais gosto. No estilo Pink Floyd ou heavy metal? Olha, vai de Roberto Carlos, Tim Maia, rock clássico. Opa!
Fechou. E qual instrumento que você toca? Eu toco baixo de bateria. Ah, então é baixo e bateria. O que faltar eu preencho. Joga nas rodas, né, Guilherme? Eu preciso estar no palco. Legal. Vocalista também não? Também. Legal. Tá aí, pô, completo. O Kim, aí, aliás, essa coisa de clínica, você faz pelo país, faz fora do país, enfim. E você também tem uma veia social com isso tudo, né? Você, lá no seu centro de treinamento, que a gente acabou falando pouco, é no interior de São Paulo, é Serra Negra, não é? Isso. Você eu via no seu perfil lá, tem uma parte que você despende esse tempo e seus esforços também para a questão social. Como é que funciona isso? Então, eu escolhi um lugar fora de distrações. Então, eu estou na zona rural de Serra Negra. Serra Negra é uma cidade de 30 mil habitantes, que ela fica no circuito das águas paulista. É um lugar muito bonito, no comecinho da Serra da Mantiqueira. E lá a gente tem um programa há muito tempo e a gente vem dando um apoio ao pessoal da região. A zona rural é um bairro pobre, as crianças elas têm problema de educação, de transporte, problemas familiares. Muitas crianças, o pai não é uma pessoa presente, só tem a mãe na parada. E nós damos uma atenção esportiva com tênis e com inglês. E agora nós acabamos de aprovar um projeto com lei de incentivo para a gente poder captar, para poder oferecer mais. Eu sempre fiz isso com a minha esposa, com a minha equipe, da nossa forma, sem verbas. E hoje a gente conseguiu um projeto, foi aprovado, e nós estamos captando para a gente poder fazer uma coisa bem bacana e as crianças poderem ter mais atividade esportiva, inglês. Lá, eu estou nesse local há 43 anos. Eu já formei, ali da região do bairro, mais de 15 professores que atuam no mercado nacional hoje. Então, por toda parte, organizei para que eles fizessem faculdade de educação física. Então, hoje são homens e mulheres que estão no mercado e saíram de um lugar bem complicado, né? Bem roça mesmo. Então é um projeto que nós gostamos muito, a gente tem muito carinho e vai sempre fazer porque fora o nosso programa, que é um programa, é um internato. Serra Negra, eu tenho um internato onde meninos e meninas vão para fazer o ensino médio. Lá eu tenho a parte acadêmica, que é a Unicademy, que é uma escola que oferece um curso compactado do ensino médio, para que esses que queiram ser atletas, eles tenham tempo suficiente para treinar 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Então, as aulas, elas são organizadas em horários e permitam que eles treinem 2 vezes por dia. Isso é para todos os esportes. Então, hoje nós temos jogadores e atletas de outros esportes que estão fazendo o Unicademy pela facilidade dos horários. Então, não é um curso que o pai paga para o filho ser diplomado. É um curso que eles mantêm os hábitos de estudo que são necessários, e a grande maioria sai de lá com o objetivo de esporte universitário. E se não tem uma base e hábitos de estudo, quando chegar no esporte universitário, fica 6 meses, 1 ano e volta, porque não mantém as notas. E se você não mantém as notas, você não fica as universidades te mandam embora. Para você poder representar a universidade em algum esporte, você tem mínimo
um mínimo de nota. Então, é um programa que a gente está fazendo há mais de 20 anos. Nós mandamos para os Estados Unidos mais de 300 tenistas, todos com bolsa esportiva ou com bolsa acadêmica, com os dois. A bolsa acadêmica para nós é muito importante porque significa que eles têm boas notas e eles mantêm boas notas. Então, eu entendo também que um bom atleta, nos dias de hoje, ele não pode ser só um atleta, ele tem que ter um conhecimento geral de coisas e acompanhar a vida como ela é, porque senão ele fica para trás. Então, não adianta ser só um bom atleta e mais tarde não conseguir administrar o dinheiro que ganharam, as riquezas, as histórias que a gente ouve de ex-atletas que ganharam muito dinheiro e o dinheiro escorregou pelo meio das mãos porque não tiveram a habilidade ou conhecimento ou estudo para poder administrar o que eles ganharam ou as pessoas com que eles contratam de confiança para administrar as coisas. Então, o estudo no meu programa é um programa acadêmico esportivo nessa ordem. Então, eles têm que estudar, eles têm que ter boas notas e têm que ser o melhor atleta possível. E esse é o que a gente oferece lá. Os que vão morar lá num regime de internato, eles moram na minha casa. Eu tenho uma casa grande, então eles têm a supervisão familiar, a gente almoça junto, janta junto, toma café junto. Então eu estou percebendo cada um, são poucos, né, não é para muitos, são poucos, mas dá para perceber cada um, como é que eles estão. O nosso relacionamento com as famílias é muito estreito, porque as famílias também são muito corajosas de deixar os filhos conosco, né, a confiança de que eles vão, apesar de eles vão lá porque eles querem, as crianças vão lá porque pedem para os pais e os pais aceitam, gostam da ideia, acham um programa legal. E nós temos 100% de admissão nas universidades americanas. Todos que passaram por lá, nesses últimos 20 anos, se formaram lá no ensino médio, entraram em universidades americanas com bolsa, como eu disse, acadêmica ou acadêmica esportiva. Então, é um programa de sucesso. Eu sou muito grato pelo que eu faço, pelo que eu estou fazendo. Eu e minha esposa temos total devoção a isso. A gente está totalmente inserido nesse programa. E o lugar é maravilhoso, no meio do mato. De novo, é um estilo de vida que eu agradeço todo dia quando eu acordo e quando eu vou dormir, né, bem no meio do mato mesmo. Meus vizinhos são vacas, porcos, galinhas e pássaros. Então é muito legal. Nossa, imagino. Não, eu li sobre o projeto, mas não sabia dessa conexão com os Estados Unidos, cara. Que, assim, eu tenho uma crítica aqui sobre um programa nacional que, aliás, o pessoal faz assim, crítica inconsciente, sem saber a profundidade do projeto, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um projeto muito importante e a criança precisa estar na escola. Eu só tenho uma crítica, e aí me parece que o seu programa ele atende a que eu imagino ser o mais importante do que não só estar na escola, mas ter nota boa. O Bolsa Família só precisa estar na escola, não precisa ter nota boa. Não, eu acho que tinha que ter a excelência da nota boa, entendeu, Cristiano? Entendeu? Que mais você traz essa experiência, né, para poder, poxa. Eu acho que a nossa vida é pautada pelos hábitos que a gente vai conquistando. E quanto mais cedo a gente cria bons hábitos, eles viram um hábito. Então, estudar ou se dedicar ao conhecimento, ao que a escola pede, nem sempre a escola está pedindo coisas, ao meu ver, úteis para o futuro, né? Ela é bom, tudo bem, você aprende a pensar, etc., mas elas não são muito úteis. O programa escolar está muito antiquado, precisava ser atualizado, e não é só no Brasil, não é no mundo inteiro. A garotada está muito rápida, eles não estão com muita paciência para a abobrinha, né?
Então, eu acho que o mais importante de tudo é criar bons hábitos, né? De esporte, de estudo, de educação, de agradecimento, de reconhecimento aos pais, pelos que os pais acham de trabalhar para dar tudo para os filhos, né? Às vezes até demais, mas eu acho que os hábitos que são criados ali, o esporte, qualquer que seja o esporte, bem feito e feito com dedicação, boa orientação, é uma das melhores escolas que o Brasil não vê o esporte como uma escola, né? Quais são as escolas que têm esporte organizado no Brasil? Não, o sistema público não tem esporte. Tá? Às vezes tem uma quadra poliesportiva com um professor com um apito, uma bola de vôlei, de handebol, de futsal, e ele fica no celular e a molecada fica rachando ali, tudo certo. Deveria ser um pouquinho mais sério. Né? As regras dos esportes, elas são fundamentais, né, para a educação. Então o esporte poderia ser usado de uma maneira muito mais inteligente e útil para a educação. Perfeito. Aqui, o Plano Nacional de Educação tem muitas falhas, realmente, eu percebo isso. A grade curricular hoje tem uma série de matérias assim, avançou em alguma coisa, mas tem muitas coisas questionáveis. É aplicada ainda que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Enfim, a gente fica aqui fazendo outro programa, se for o caso, e a gente tem que partir lá para a clínica, que você vai estar daqui a pouco lá no Saldanha. Vou chamar aqui para começar a fechar, dizer que me sinto assim muito honrado, muito feliz em colocar lá no meu currículo a entrevista também com Kirmaí. Como disse Cristiano, a gente era mais novo um pouco na época em que você estava lá voando, dando aí seu show pelo mundo afora, mas não só de memória, de pesquisa, né? A gente consegue também atualizar essas informações da sua bela carreira, e o melhor talvez a cereja do bolo tenha ficado para o final por coincidência, mas que é essa parte social que é muito bacana ver, uma espécie de contrapartida, né, que o atleta, que o ser humano faz, né, para aquilo tudo que você recebeu durante a sua carreira. Desejar a você muita paz, muita saúde, e dizer que a gente vai estar sempre aqui de portas abertas para quando você voltar a Campos, passar aqui e bater um papo com a gente. Forte abraço, Kirmaí. Aí a gente abraça também, né, Cristiano? Junto lá o Almir, nosso querido Almir Bárbara, o André Busquei e toda a equipe lá, né, que está organizando e fazendo esse evento importante, essa clínica bacana aí de tênis em Campos. Kirmaí, forte abraço, sucesso para você e para a família. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Cristiano. Prazer foi meu estar aqui. E obrigado a vocês. Valeu. Trazer Cristiano também. Obrigado. Sucesso lá na clínica, Kirmaí. Muito obrigado, Cristiano. E melhoras ao seu joelho aí. Valeu, obrigado. Esse joelho tem história. Já foi operado já. Mas. Vou operar em 2009 e vou operar de novo agora. Olha lá. Não, se era igual antigamente, se era na época de Zico, que teve que tirar o menisco fora, você estava enrolado. Hoje tem cheio de técnica. Eu operei com o André, tá? Você operou com o André? Não. Eu tirei um pedaço do menisco lá em 2009, na época que era peladeiro. Agora eu me lembro até de uma ocasião que teve um camarada que quis operar seu joelho lá na Folha mesmo. Deu uma mordida. Boa. Aqui, ó, forte abraço, Cristiano. Prazer também dividir essa bancada com você, que está sempre aqui, às terças-feiras, no Interação, junto com o Marco Antônio, com o Igor, com a super equipe também. Marco Antônio, que ia gostar de fazer esse programa hoje, Kirmaí. Nosso âncora também aqui, oficial da rádio, deste programa, do Interação. Ele, ESPN Internacional, durante muitos anos aí, deve inclusive ter narrado, transmitido o jogo seu pela ESPN. Marco Antônio Rodrigues. Mas... Sim. Tá vendo? Pode ter cruzado com você por aí. Seria ótimo. Quem sabe, como a gente... Eu acho que foi com ele que eu fiz a entrevista a outra vez que eu vim aqui em 2019. Seguramente. Foi com o Marco Antônio, foi com ele. Seguramente. Grande, excelente profissional,
da comunicação brasileira e internacional. Muitos anos de... Tricolor também. E Tricolor, que é o melhor, né? Ele ficou na ESPN muitos anos. Muitos anos. Ó, forte abraço, sucesso pra você. Cristiano, vamos marcar umas frigideiradas nós aí qualquer hora dessa. Eu ainda tenho minha raquete lá, uma da Wilson, uma azul. Bicho, deve estar com as cordinhas já precisando refazer, mas a gente dá um jeito aí. Forte abraço, Cristiano. Valeu. Abraço, obrigado. Valeu. 8h43, fechamos este Folha no Ar, que volta na segunda-feira a partir das 7 da manhã. Obrigado pela audiência, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente segue agora com música e informação e o Folha no Ar volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.